Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 5 e 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Amém? Podemos ler? Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, e nem amolecidas com óleo. Agora vamos no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 2. Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 2. Amém? Podemos ler? Vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos pedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, eu neste momento, Senhor, eu peço perdão a Ti, ó Deus, porque o Senhor conhece, Pai, as nossas vidas. E eu sei, Pai, que de mim mesmo eu nada posso e nem sou digno de estar aqui para ministrar, Senhor, esta gloriosa palavra. Mas eu reconheço também, Senhor, o chamado do Senhor na minha vida. E procuro, ó Deus, não ser negligente. Por isto, Pai, eu peço a Ti, tenha misericórdia de mim, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos direcionar, colocar na minha mente, no meu coração, aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque eu preciso que o Senhor fale comigo. Por isso, ó Deus, agora, nesta hora, eu peço a Ti, purifica, Senhor, o meu coração, a minha mente. E mais uma vez, Pai, eu peço a Ti, põe guarda, Senhor, aos meus lábios, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco, é que eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Amém? É um texto onde nós vemos o profeta Isaías falar, e também o profeta Oséias falar, sobre feridas, sobre feridas não tratadas. E nós, na nossa vida, quer seja antes ou depois de conhecer ao Senhor, temos feridas. Nós sofremos, muitas vezes, com muitas decepções. Muitas vezes as pessoas acham que, porque nós aceitamos a Cristo, que tudo na nossa vida passou a ser flores, passou a ser tapete vermelho, e passou a ser confete, e passou a ser aplauso, e que é só sorriso. Não, não é. Segundo a palavra de Deus, não é. Tem choro, tem lamento, tem tristeza, tem angústia, tem decepção. Mas uma coisa, tem o nosso Deus que nos guarda e nos livra. Como o profeta Isaías falando que Deus, ele castigava o povo, e quanto mais ele castigava o povo, mais o povo era rebelde. E aí Deus nos permitiu que eles tivessem chagas, tivessem feridas, e que não foram exprimidas e não foram tratadas. Mas o nosso Deus não é um Deus que permite isso para nos matar. É para nos fazermos achegar mais a Ele. Como diz a palavra aqui, já lemos no verso final aqui de Oséias. E viveremos para sempre diante do Senhor. Mas durante esse período nós teremos aflições.
nós teremos decepções. E muitas vezes as pessoas também acham que quando nós aceitamos a Cristo, que aquelas feridas que muitas vezes foram feridas no passado, que nos magoou, que nos entristeceu, ela passou e a gente não mais lembra. A gente lembra sim, mas só que não nos machuca mais. Vem a saudade, muitas vezes, de uma pessoa que a gente perdeu, de um amigo que a gente perdeu, de um filho que perdemos, de um parente bem-chegado, ou um amigo bem-chegado, que a gente perdeu. Mas aquilo já não nos faz mais angustiar, e entristecer e desejar a morrer. Não, nós sabemos que tem um Deus, que ainda em Gileade tem um bálsamo, e Ele é quem cura as nossas feridas. Nós não podemos ser hipócritas, porque nós temos aqui, diante de um ministério que tem pregado a palavra de Deus. Não tem pregado teoria, nem teologia de homem algum, mas o que a palavra de Deus disse. E é nela que nós devemos estar firmados, porque a palavra de Deus foi Ele que mesmo disse que Ele liberou a palavra dEle para nos curar. E a palavra dEle na nossa vida é Jesus Cristo. E nós sabemos que ainda que passamos por tempestade, por lutas, nós não estamos abandonados. Tem um Deus que do céu olha por cada um dos teus servos. Tem um Deus no céu que nos acompanha, dia a dia, minuto a minuto, que é um Deus tão tremendo, que a palavra do Senhor diz que Ele sabe todas as palavras que saem da nossa boca, até aquelas que ainda não saíram. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é um Deus tão tremendo que Ele fala assim: olhai os lírios do campo, eles não semeiam e nem cegam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como dele. E ele diz assim: não tenho eu cuidado da árvore das aves e dos pássaros? E não teria eu cuidado de vós, ó homens de pequena fé? Nós sabemos que esse Deus, Ele tem um zelo por nós. Não porque merecemos, mas pela graça e pela misericórdia dEle e pelo sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Por isso, nós temos valor, é por causa do sacrifício. Porque não fomos comprados com coisas corruptíveis, prata ou ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Precioso sangue de um cordeiro imaculado. Aleluia. E aí, falando de tristezas, angústias, que nos acompanham durante o nosso trajeto na obra do Senhor. Mas nós já visualizamos lá na frente a grande vitória. Quando a luta vem, quando as tempestades vêm, a gente já vai lembrar daquele grande dia, onde um banquete já está preparado, lá no céu, nos aguardando. Bastamos que nós venhamos a perseverar até o fim. Aleluia. E aí nós vamos aqui pelo primeiro, nós podemos olhar um homem de Deus, que teve uma angústia, um sofrimento, que foi Jairo. A palavra do Senhor diz que Jairo deixou a sua filha quase morta na sua casa e se encontrou com Jesus. E ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha já está quase morta. Jesus falou com ele assim: não temas, fica tranquilo. E ele ouviu. E de repente, quando Jesus vai para ir à casa de Jairo, aparece no meio do trajeto uma mulher com fluxo de sangue. E ali, Jesus é parado e ele questiona quem é que tocou a ele. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, a multidão te aperta, o povo encosta em ti, o Senhor ainda pergunta: quem é que te tocou? Aí Jesus diz para eles assim: olha, alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu virtude. Nada passa desapercebido. Mas o que nós vamos ver não é nem a cura da mulher do fluxo de sangue. É a aflição de Jairo. Diaconisa Neuza, quando nós buscamos ao Senhor, buscamos a solução de uma causa, a gente tem muita pressa, não é? Ainda mais a menina já estava morrendo. A menina já estava morrendo.
O seu pai lá, o último recurso, ele veio buscar Jesus. Aí, de repente, Jesus é atrasado por uma mulher, por uma multidão que o impede. Eu posso imaginar, como nós podemos imaginar, a aflição que Jairo ficou. Ele disse, meu Deus, a minha filha vai morrer. Meu Deus, tem que ser logo, tem que ser agora. Na nossa vida, muitas vezes, é assim. Mas nós não podemos ficar ansiosos assim, esperando no nosso tempo. Deus tem o tempo dele, ele não perde o controle. Ele está no controle da nossa vida. Seja em qualquer momento da nossa vida, por mais difícil que seja, Deus não perde o controle. Ele não adianta e nem atrasa, ele age no momento certo. Tem uma palavra que o mundo diz, que Deus tarda, mas não falha. É mentira, é engano de Satanás. Porque Deus nunca atrasa, ele nunca tarda, ele sempre age no momento exato. E ele sempre nos surpreende. Deus, ele sempre vai nos surpreender. E nós temos que ficar firmados nessa palavra e não dando ouvido àquilo que as pessoas vão dizer. E aí, de repente, quando demora, aí chega o pessoal já falando com Jairo assim, olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. Aí na nossa vida, Deus te fez promessa, Deus nos fez promessa, Deus nos prometeu coisas grandes, coisas maravilhosas, se nós perseverarmos nele. Aí o tempo vai passando e nada acontece. E aí vem alguém e fala, isso não vai acontecer, isso não vai fluir, é engano, te enganaram. Tenta desvirtuar você daquilo que Deus tem na sua vida e tem na minha vida. Mas não, nós temos que estar firmados na última palavra. E a última palavra quem dá na nossa vida é Deus. Quando chegaram Jesus e falaram, Jesus ouviu. Aí Jesus falou assim, olha, não temas. Aleluia. E aí muitas vezes alguém vai falar conosco. Mas o médico falou que não tem jeito, fulano falou que não tem jeito, Beltrano falou que não adianta, que é difícil, que é impossível. Para mim e para você mas para o nosso Deus, não. Deus vai agir no momento certo. Deus vai agir no momento exato dele na nossa vida. Às vezes, muitas vezes a gente pode estar pensando assim, e você pode estar pensando assim. Não tem jeito, não tem solução. Eu digo, tem. Firmado nesta palavra, não na minha, mas na palavra de Deus, tem sim. Porque Deus disse assim, em Isaías 43:13, ele disse assim, antes que houvesse dia, eu sou. Quando eu ajo com alguém, agindo eu, quem me impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Mas o segredo é nós permanecermos na sua palavra. É permanecer na promessa que ele fez a mim e a você. Porque Deus vai cumprir. Quando Deus manda a sua palavra, ele cumpre. Ele disse da sua palavra lá no livro de Números, ele não é homem para que se arrependa e nem filho do homem. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E ele diz assim, falando eu não cumpriria, e Deus vai cumprir na minha vida e na tua. Mas vamos ficar firmados nesta palavra. Por que o povo estava sofrendo e estava tendo muitas dores, enfermidades, tristezas e angústia? Porque não estavam obedecendo a Deus. Estavam vivendo da forma que achavam que deveria. Deus dava maná, eles achavam que era ruim. Quando Deus dava muito peixe, dava muita coisa, eles ainda reclamavam. E aí Deus deixou vir as pragas, vir a luta, vir as doenças, vir as enfermidades. Aí Deus falou, mas também nem adianta eu te castigar. Quanto mais eu castigo esse povo é rebelde, que eles se rebelam mais ainda. Mas eu e você não somos tolos, nós somos sábios. Nós temos o temor do Senhor. Quando Deus fala a sua palavra, a primeira coisa que nós devemos colocar, e Deus tem falado neste lugar, as últimas mensagens que Deus tem mandado, tem descido aqui, não é de teologia e não é de teoria, é do céu. É do céu, aleluia. É a revelação do céu, que deixa muitos teólogos doidos, sem saber como
Porque é o céu falando, é Deus revelando, é Deus falando ao seu povo. E Deus fala ainda, irmãos. Deus fala, não é em qualquer boca. Porque Ele diz assim: se vocês apartarem o precioso do vil, sereis como a minha boca falando a este povo. Quando nós buscamos a santificação, buscamos a direção do Senhor, é Deus que fala na nossa boca, é Deus que fala na tua boca. Por isso Deus tem falado, e Ele fala na sua palavra, que certamente a palavra dEle ela não volta vazia. Ela vai prosperar para o objetivo a qual ela foi enviada. E aí muitas vezes, essa palavra hoje eu creio que é para nós aqui. Que você que teve fé e veio aqui hoje, ouvir, não um pregador, você veio ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E é uma palavra que muitas vezes a gente está lá no nosso leito, pode ser na madrugada ou na tarde, ali você deitado e descansado. E você vem muitas aflições, muitos questionamentos no nosso coração. Poxa, está tudo assim, essa parte aqui está bem para mim, está bem, mas tem um aqui que está me incomodando, tá? É porque Deus sempre vai permitir, irmãos. Deus sempre vai permitir, diaconisa Neuza, para que nós não baixemos a guarda, para que nós estamos sempre em posição de guerra. Porque muitas vezes o apóstolo já pregou aqui várias vezes, ele falando sobre o acidente. A maioria dos acidentes acontece quando você já está chegando no seu destino. Porque você acha que já venceu. Porque a gente acha que já acabou. E ali você baixa a guarda. Ali você descuida. E é ali que acontece. E assim é no campo espiritual. Aí muitas vezes na nossa casa, um serve, outro não serve, ou isso aqui está assim. Mas Deus está no controle. Quando nós oramos pela nossa família, pela nossa casa, Deus está no controle da nossa família. Deus está no controle da nossa casa. Não desespere, não se angustie. Sempre busque o seu fortalecimento na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, em Provérbios 25, 20, uma palavra que veio ao meu coração, porque muitas vezes o povo entende errado que o crente não chora, que o crente não angustia, que o servo não passa tristeza. E muitas vezes a gente é tão espiritual que a pessoa está lá num velório e você quer cantar, quer louvar. Mas a palavra de Deus diz o quê? Chorar com o que chora. É momento de choro ali. Porque a palavra do Senhor também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, muitas pessoas não entendem e acham que crente é super-homem, não passa por decepção, não tem angústias e não tem tristezas. E eu já vi pessoas que estavam sofrendo num momento ali de tristeza, até de velório, e a pessoa querendo cantar um hino de vitória. Mas quando nós vamos para a palavra, olha o que a palavra do Senhor diz. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre o salitre. Vê o 21 se tem alguma coisa mais. Acho que é só isso aí. O 20. Compreendeu? Às vezes você está ali num sofrimento, num momento de luto, a pessoa vem com palavras que não tem nada a ver. Não é uma palavra de consolo e de conforto, porque quando nós vamos ter uma palavra de conforto, é a palavra de Deus. A pessoa está chorando, está angustiada, aí você pode falar a palavra de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, irmão, virá ao amanhecer. Isso é uma palavra de fortalecimento. Porque nós somos seres humanos, nós somos sensíveis, estamos também fadados ao fracasso, a tristezas, a angústias. Mas o Deus que atendeu o pedido de Jairo é o Deus que atende o meu e o seu pedido. Porque na vida de Jairo ele já tinha, os amigos dele, ele já tinha desistido da sua filha. Mas aí é onde é que Jesus entra na história, assim como ele entrou na minha e na tua história.
Eu tenho uma vida que eu já contei aqui alguns pedaços, e não é lamentando, é sempre lembrando daquela parte minha antes e depois de Jesus. Antes de Jesus era só choro e tristeza, angústias e decepções. Mas depois de Jesus, choro, angústia, tristezas e decepções, mas vitórias em Cristo Jesus. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz suportar as aflições, sem andar angustiado, sem andar chorando para os cantos. A nossa força não é nossa, é dEle, o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 46, que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Aleluia! Oh, glória! E aí nós vemos, glória a Deus, que quando chega ali na casa de Jairo, o povo já estava sorrindo daquilo que Jesus ia fazer. Jesus disse, não, a menina não está morta, ela apenas dorme. Eles começaram a rir, começaram a sorrir, a desdenhar, a não acreditar. Mas o milagre foi realizado, e na minha vida e na tua é assim. Pode até não acreditar, e não tenha medo de contar o que Deus vai fazer na tua vida. O que Ele tem feito, nós temos que falar todos os dias. Mas não tenha medo, porque Deus é fiel para cumprir. Agindo Ele, quem é que vai impedir? Aleluia. Tem coisas, tem momentos também que temos que obedecer à palavra. Porque a palavra diz que há momentos de plantar e outros momentos de colher. Há momento de falar e há momento também de calar. E aí Deus vai dar o direcionamento a cada um momento de falar, amém? E aí nós vimos que eles ficaram sorrindo. E tem milagre na minha e na tua vida que não está exposto para a multidão. É para a família, para os mais chegados. Jesus entrou no quarto, chamou a mãe e o pai da menina, Pedro, Tiago e João. E disse, Talita, come. Que quer dizer, menina, levanta. E a menina levantou, e Jesus falou, agora dê alimento a ela. Aleluia, glória a Deus. A multidão não viu, porque tem coisas que só nós que veremos aquilo que Deus vai fazer. Aleluia, aleluia, esse Deus é lindo, Ele é maravilhoso. E aí nós vemos que também uma outra pessoa que passou por perca, por tristeza, por velório, por sepultamento, que é a viúva de Naim. Todos conhecem muito essa história. A palavra do Senhor diz que aquela viúva, ela já tinha, se era viúva, já tinha sepultado o seu esposo. Mas eu creio que quando o esposo dela foi sepultado, o filho não sofreu tanto, porque a ordem natural é os filhos sepultarem os pais. E aí, o filho da viúva de Naim tinha sepultado o seu pai, estava dentro da cronologia correta da Bíblia, porque Isaac e o seu irmão, eles sepultaram os seus pais. Os 12 filhos de Jacó o sepultaram. Então a ordem é essa, quando há algo eu não posso explicar, mas está fora da Bíblia, um pouco fora do que é a Bíblia. Então, quando nós sepultamos, eu posso falar acerca disso, porque eu já sepultei pai e sepultei filho. O pai é suave. O pai é uma dor suportável, mas filho não. Esse machuca. Esse sempre vai estar na memória. E ainda que a gente lembre com saudade, vai estar sempre ali, não há como esquecer. E aí, o rapaz está sendo sepultado agora pela sua mãe. E aí, aquela mãe já estava angustiada, já tinha sepultado o seu esposo. Agora estava sepultando o que ela tinha mais precioso. E que o que nós temos mais precioso é a nossa vida eterna em Cristo, que é a maior promessa de Deus na nossa vida. E muitas vezes os inimigos querem sepultar isso da nossa vida. Mas Deus é maior na nossa vida. Nós temos que perseverar na palavra do Senhor, para que não venhamos ser pegos de surpresa.
Porque a palavra do Senhor diz que o nosso adversário, ele ruge, o diabo ruge como leão, buscando a quem possa tragar. E no último culto, Deus usou a boca do apóstolo para nos alertar sobre isso. Porque os dias são difíceis, os dias são de trevas. O povo quer continuar fazendo festa, e são poucos que querem ainda se consertarem diante de Deus. Mas isso é confiando e só cumprindo a palavra, porque a porta é larga e são muitos que encontram, mas a porta é estreita, diz a palavra do Senhor, são poucos que acham. Aleluia. Então a palavra de Deus está cumprindo na nossa vida. E aí de repente vai aquela mulher ali, para já tinha acontecido o velório. O de Jairo ainda não tinha acontecido o velório. A menina tinha morrido, sim. Mas para Deus nós não morremos. Quem está em Cristo diz, Jesus disse em João 11, ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, para Jesus não há vida e morte, para Deus é a mesma coisa. Nós é que nos preocupamos muito, porque, como diz em Eclesiastes 3:11, Deus colocou no nosso coração a eternidade. E diaconisa Neuza, Deus colocou no nosso coração a eternidade, mas Ele não deixou de cumprir a promessa. Não é verdade? Porque quando Deus criou o homem, Deus não queria que o homem morresse. O homem vivia até 965 anos, foi o máximo que viveu, mas Deus um dia disse assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne, então o meu espírito ia enfraquecer, num sentido, não ia ficar debatendo. Eu vivia 1000 anos naquela vida miserável, e aí só foi enchendo as narinas de Deus, de pecado, aí Deus foi e determinou. Mas uma coisa Deus não tirou do homem, da minha vida e da tua, a eternidade. Aleluia. Quando perdeu no jardim do Éden, que Jesus falou, que Deus falou, Deus já tinha um plano maior. Aleluia. Ainda que esse plano fizesse com que o seu filho sofresse, mas ele garantiu, ele garante, ele é fiel. E ali nós vemos aquela mãe indo ali sepultar o seu filho. E a palavra de Deus diz que naquele tempo a mulher ela só tinha valor quando gerasse filhos. E se ela era viúva, segurança e validade nenhuma ela tinha para a sociedade. E ali morria aquele que estava ajudando a sustentar a sua filha. Aquela mulher estava angustiada. Aquela mulher ela estava sem esperança, porque ela não conhecia Jesus. Ela não sabia que Ele era o ressuscitador, o que dá vida. Mas ela ainda, já chegando ali, já próximo de sepultar o seu filho, aparece Ele, o autor da vida, Jesus, no caminho da morte para destruir. Aleluia, porque Ele disse que Ele veio para desfazer as obras do diabo. E aquela vida que estava ali, aquele ser humano ali que estava morto, quando Jesus chega, lhe dá vida e entrega à sua mãe o seu filho. E nós vemos que Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Diz em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As nossas angústias, as nossas aflições, as nossas decepções não vão nos matar, porque Jesus está vivo para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos fazer vencer nele. Os dias não são fáceis, os dias são difíceis, dia de trevas, que se a gente for acompanhar os noticiários, você vai falar assim, não, eu não acredito, porque agora não é inimigo matando inimigo. É da mesma casa, é que dormem juntos, é que vivem no mesmo lar. É isso que está acontecendo. E isso são só sinais da vinda do Senhor Jesus. E é por isso que nós temos que continuar perseverando. Ainda que vivamos angustiados, feridos, machucados, nós devemos permanecer em Cristo, porque nele nós teremos vitória. Aleluia. Só em Cristo é que nós teremos a vitória. E para concluir, nós vamos na vida de Marta e Maria.
Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. E ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para Jesus é maravilhoso, é tranquilo, porque Ele é Deus. Mas para Marta e Maria, que o seu irmão estava enfermo e já estava morrendo, era angustiante, era traumatizante. E aí, elas poderiam pensar assim: poxa, eu pedi a Jesus para vir, e Ele nem ligou. E muitas vezes na nossa vida é assim, diaconisa Neuza. Nós sabemos que Jesus é nosso amigo, que Ele está conosco, que Ele está ali nos ajudando a cada dia, a cada momento. Mas tem um momento em que a gente angustia mais e que a gente busca, e Jesus não dá a resposta que a gente quer no tempo que a gente quer. Mas Ele não perdeu o controle. No momento certo, Ele vai aparecer. No momento certo, Ele vai nos responder. Por isso que tem uma canção que fala assim: fala, Deus, quebra este silêncio. Aleluia. Fala comigo novamente. E muitas vezes é assim, meu irmão, minha irmã. Mas não desista. Não desista, porque Jesus vai falar. E quando Ele fala, portais se abrem, o céu se abre. O bom tesouro, o céu vai se abrir sobre as nossas vidas. Porque seria muito bom, muito legal, se nós, servindo a Deus, fosse tudo maravilhoso. Eu acho que nós aí temos que reclamar: não tem graça servir a Jesus, porque não tem luta. E o que nos faz isso, a cada dia amar mais o Senhor, é isso. Essas lutas que a gente passa, esse sacrifício que a gente passa, que não é nada. Porque muitas vezes nós reclamamos de uma coisa pequena que aconteceu na nossa vida, que nos contrariou, que nos entristeceu. Aí Deus trouxe ao meu coração, há muito tempo, 16 de outubro de 2010, eu lamentando por coisas. Aí o Senhor falou assim, no meu coração, não foi ouvir a voz, eu não tive esse privilégio ainda, mas foi no meu coração. Lembra do sacrifício do meu filho ali na cruz do Calvário? Lembra quando ele gritou assim: Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Este foi um sofrimento também para o Pai. Ver o seu filho ali, inocente, se entregando, sendo esbofeteado e sendo crucificado ali na cruz do Calvário. Por amor a quem? A mim e a você. Por isso que quando nós estivermos lamentando do nosso sofrimento, da nossa angústia, da nossa dor, nós devemos lembrar primeiro do Calvário. Porque ali mesmo sendo Deus, porque Ele sofreu como homem, para saber o que eu e você sofremos, para saber o que eu e você passamos. Ele ali no jardim de Getsemane, Ele por mim e por você, Ele suou gotas de sangue, Ele angustiou. E Ele pediu: Pai, se quiseres ou se puderes, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas sim a tua vontade. E Deus, mesmo sentindo a dor do seu filho, Ele não desistiu. Ele ofereceu o seu filho como sacrifício para a minha vida e para a tua vida. E para a nossa vitória. Porque se Cristo tivesse desistido ali, nós estaríamos perdidos. Porque era necessário que um justo morresse. E só tem Ele de justo. Jesus Cristo, o Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí Deus angustiou. E Jesus também angustiou. Por isso nós angustiamos também, mas não podemos desistir. Porque Deus é conosco. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário deve ser lembrado por nós todos os dias e pensar assim: isso aqui não é nada diante do que o meu Senhor passou na cruz. Prego nas mãos e nos pés.
coroa de espinhos sangrando-lhe na testa. Isso que nós devemos sempre lembrar e falar: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque ali eu vi que realmente é um amor que foi derramado ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ainda vamos passar por lutas, por aflições, mas o momento da grande vitória está chegando, aleluia. Por isso que as coisas estão apertando, o campo espiritual está tremendo, meus irmãos. Não está fácil, não está fácil mesmo. É porque as coisas estão entrando no eixo. É Deus que está no controle de tudo. O homem não manda nada, o homem pode falar o que quiser, mas ele não manda nada, ele não muda nada na minha e na tua vida. Quem manda é o Senhor nosso Deus. É Ele que tem o controle da nossa vida. Por isso que muitas vezes também a angústia, a decepção vem na nossa vida para nós sabermos quem é o fiel da nossa vida. Só tem um, é Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, o ungido de Deus. Esse sim, esse é o amigo mais chegado, esse é fiel. Ainda que ele é traído, ele disse para Judas: amigo, aqui vieste. Sempre pronto a nos perdoar, sempre pronto a curar as nossas feridas. Tem até uma canção que fala: corações feridos, alma despedaçada, mas Jesus consertou. E Ele conserta, Ele cuida. Ele cuidou do coração de Jairo, e que já tinha a sua filha ali já morta. Ele cuidou do filho da viúva de Naim, que já ia agora ficar desamparada, sem agora o seu esposo e sem os filhos. E Ele também cuidou de Lázaro. Eu nem contei mais da história, porque você conhece muito mais do que eu. Quando Marta e Maria lhe mandaram o recado, Jesus já tem o controle todo da nossa vida, que Ele não se abalou e não se preocupou. Ele continuou fazendo aquilo que Ele tinha que fazer, mas no momento certo Ele chegou. E mesmo Ele chegando, sabendo que iria ressuscitar Lázaro naqueles momentos, a palavra do Senhor diz em João 11:35, é o menor versículo da Bíblia, e Ele disse: e Jesus chorou. Jesus chorou por Lázaro. Jesus chora por mim e por você. Quando nos vê numa angústia, numa tristeza, Ele chora num sentido assim, Ele compadece de nós. Ele tem um cuidado pela vida dos seus servos. Deus não nos abandonou. A angústia não vai te destruir. A tristeza não vai acabar com você. Muitas vezes é necessário na nossa vida. E se nós fôssemos continuar em pessoas que tiveram angústia de tristeza, nós íamos para os profetas. Um profeta conhecido como profeta do fogo, o profeta Elias, se angustiou, entrou numa caverna. Outros pediram a morte. Outros também amaldiçoaram o dia do seu nascimento. Mas todos permaneceram em Deus e todos venceram, e nós venceremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu ainda tenho que dizer uma palavra que veio ao meu coração, que muitas vezes nós ficamos preocupados com o nosso passado, e muitas vezes com o nosso futuro. Eu pensar muito no meu passado não vai mudar nada na minha vida, a não ser para pior, e nem no futuro, porque eu não conheço nada do futuro. Mas eu pensar no passado e pensar no futuro me faz perder o melhor de Deus, que é o hoje, o presente na nossa vida. Aleluia! Porque nós sabemos que a nossa vida já está escondida em Deus. E a palavra do Senhor diz que, pelo que nós entendemos na palavra, que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. E o melhor de Deus vai ser aquele grande dia de nós estarmos com Ele lá nas mansões celestiais. Então vamos deixar o passado aonde ele está. E o futuro, como dizem, a Deus pertence. E nós sabemos que coisas maravilhosas o Senhor tem para nós. É tanto que o Senhor ainda diz assim, ó, não lembreis de coisas passadas. Deixa as coisas que passaram. Viva o hoje, vivamos o hoje em Cristo.
Vivamos assim de uma maneira como se não houvesse amanhã. Eu tenho certeza que o melhor de Deus é hoje para a nossa vida. Amém? E eu creio que é isto. Se eu disser mais alguma coisa, é Carlos, e eu pedi a Deus, põe guarda, Senhor, aos meus lábios. Esta é a palavra que estava no meu coração. Um ensino um pouco diferenciado do nosso pastor Rickson, mas eu creio que também Deus fala, né, no ensino, e fala assim, porque a palavra é dele, né? E nós somos embaixadores de Cristo e servos do Senhor. Amém? Glória a Deus. O apóstolo quer... Pode. Amém. Então, nós vamos orar. Coloquem-se sobre os vossos pés, por favor. Eu vou estar orando, e se alguém também desejar de uma oração, pode vir à frente que nós vamos estar ministrando.